Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão hoje para falar a respeito da candidatura do senhor Fernando Haddad. Haddad, que vocês já sabem muito bem, é o candidato do Partido dos Trabalhadores, ou seja, do PT. Candidato que esteve há bem pouco tempo no Jornal Nacional, deu uma entrevista falando, claro, sobre os seus projetos, e aqui nós queremos emitir a nossa opinião, exercendo aqui o nosso direito de livre expressão a respeito deste candidato. O senhor Fernando Haddad, que já foi prefeito da cidade de São Paulo e é um velho conhecido do nosso canal pelo fato da política, né, um tanto estranha aos interesses do povo brasileiro, né, desrespeitando a nação e a tradição. Haddad, para quem não sabe, é um sobrenome árabe. Um sobrenome árabe, os árabes que chegaram ao Brasil eram, em geral, muçulmanos ou cristãos sírios. E nós sabemos que os árabes cristãos levam o cristianismo muito mais a sério do que ele é levado na América Latina, em especial no Brasil. Geralmente se diz, né, que o Brasil é um país cristão, não sei o quê, mas o Brasil não é cristão nada. No Brasil tem pessoas batizadas em igrejas cristãs, que é diferente de seguir a religião, seus princípios, né, os seus cânones. Muita gente no Brasil nunca foi a uma missa. Desconhece elementos básicos do cristianismo. Quando você tem um país no qual a maioria das pessoas defende o abortamento, né, bandeiras pós-modernas no estilo, né, a berlinização de cidades brasileiras, então você vê que aí o cristianismo no Brasil é um mero, né, é uma mera estética, é mera, como é que se diz? É meramente cosmético. E voltando aqui a falar do senhor Fernando Haddad. Esse candidato é muito bem conhecido pelo nosso canal pelo fato de ter destinado 10 milhões à promoção da chamada Parada dos Pervertidos. Quer dizer, 10 milhões para ficar um homem rabando outro homem no meio da Avenida Paulista. Todo mundo fala mal dessa avenida. Eu tenho muito conhecido de São Paulo, né, alguns amigos, e é uma cidade bonita. Eu estive em São Paulo, né, o primeiro metrô da minha vida eu tomei em São Paulo, mas infelizmente eu vi algumas coisas lá um tanto inadequadas e, digamos, eu não vi nem a ponta do iceberg, porque as pessoas comentam. Muita gente fala dessa Avenida Paulista, do que acontece nessa avenida, especialmente no dia desse tipo de parada. Nós temos também um canal que trata da cultura russa, e muitas vezes o pessoal assiste ao nosso canal, né? E pergunta assim: ô Cristiano, mas aí na Rússia vocês têm museu, tem reencenação histórica, tem isso, tem aquilo, tem festival de cultura russa, festival de cultura estrangeira, até de cultura brasileira. E aqui o que a gente tem? Não tem nada. Nada. O único festival que tem, não só no Brasil, cidades como São Paulo e tantas outras, é essa porcaria dessa parada. Essa merda dessa parada que não traz nada de bom para o Brasil. Ah não, Cristiano, mas isso aí faz aumentar o turismo, né? Faz aumentar o turismo. Será que você só acha que existe isso para aumentar turismo? Você está dizendo que o povo brasileiro é um povo de retardados que só pensa em sexo, é isso? Porque quando uma pessoa diz, né, que isso aí é bom porque aumenta o turismo, isso é a mesma coisa que chamar o povo brasileiro de retardado. Ou de tarado, né, que seria
o termo mais adequado, quando na realidade não é assim. O Brasil tem artesão que faz um chapéu desse aqui, como vocês estão vendo, o chapéu cearense. O Brasil tem cuteleiro, ferreiros que fazem facas com exímia maestria. Inclusive no Nordeste tem uma escola de ferraria no Nordeste que faz facas seguindo tradições vindas da Espanha. Só que em vez de seguir uma tradição deixada por um rei, um prefeito como Haddad, um político como Haddad, prefere investir na parada gay. E hoje está pedindo seu voto. Que eu saiba, os árabes, Haddad, relembro, é um sobrenome árabe. Eles não... Eu confesso que eu nunca estive no mundo árabe, né? Já estive em lugares de maioria muçulmana, como o Tataristão, mas não no mundo árabe. E eu nunca ouvi falar de parada dos pervertidos em Riad, ou em Damasco, ou em Beirute, ou mesmo em Ankara, ou Istambul. Não são árabes, mas enfim, são locais de maioria muçulmana. Como talvez foram os ancestrais do senhor Haddad. Só existe um lugar no Oriente Médio, aliás, vários lugares, né? Mas se a gente for falar em termos de país, só existe um país no Oriente Médio que promove a chamada Parada dos Pervertidos. Esse lugar se chama Israel. O país tão amado, né, pelos amantes das chamadas religiões, das chamadas seitas pentecostais. É Israel. Segundo sítios virtuais e publicações homossexuais, Tel Aviv é a cidade mais gay do mundo. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui são os próprios militantes, né, os próprios militantes da sodomia que afirmam que reconhecem isso. Eu nunca vi militantes desta ideologia árabes, mas eu já vi militantes desta ideologia judeus. E até onde eu saiba, o senhor Haddad não é judeu. É sim um candidato numa eleição que não respeita sequer a sua própria tradição. E aqui, quem assistiu ao filme Warcraft deve estar lembrado de um diálogo, né, entre a personagem Garona e o ancião feiticeiro Gul'dan, no qual todos começam a dizer para ele, né, Gul'dan, respeite a tradição, no momento em que ele tenta matar o personagem Lothar. E então a Garona, que na ocasião é reverenciada já como uma heroína dos orcs, ela que é mestiça de Draenei com orc, tenta provar a todo tempo que ela na realidade é uma orquiza. Ela chega para o Gul'dan e diz, uma citação que para mim é a melhor citação desse filme, como aliás uma das melhores citações dos filmes recentemente lançados. Quando ela pergunta assim, Gul'dan, se você não respeita a tradição, como é que você quer ser um líder respeitado pelo seu povo? Uma citação dourada, quer dizer, num filme sobre um videojogo, mas que, quer dizer, com uma citação importantíssima para ensinar. Não? O filme Warcraft, muita gente deve ter assistido, deve ter jogado, né? Eu que joguei também Warcraft, como vocês podem ver aqui.
quer dizer, deixa uma lição importantíssima, que é a questão da tradição. A tradição é a cultura, é o artesanato, são as festas típicas, é a reencenação de eventos relacionados à história do povo brasileiro. É uma questão de valores, é educação. Por que é que no Brasil um sujeito, por exemplo, que não tem nenhuma relação, por exemplo, com a Igreja Ortodoxa Russa, é capaz de matar para roubar um crucifixo de um indivíduo que é ortodoxo? Ou mesmo um quarto crescente de um indivíduo que é muçulmano? Para que ele vai querer um crucifixo ortodoxo, se ele não é ortodoxo? Para que ele vai querer um quarto crescente, se ele não é muçulmano? Para que ele vai querer roubar uma estrela de Davi, se ele não é judeu? Porque, meus amigos, é a questão do crime no Brasil, não só do crime, como de vários outros problemas. Não é só uma questão social, como se costuma dizer. De fato, é também uma questão social, mas não apenas social. É um problema, como já nos ensinavam, né, nos manuais de direito, de anomia. O que é anomia? Anomia é a completa falta de valores. O que é isso? Valor. Valor é exatamente aquilo que é caro para você. Para algumas pessoas, o valor é a moralidade, por exemplo. Para outras pessoas, valor é apenas acumular ou consumir o maior número possível de bens. Então, quer dizer, quando vê um bandido, né, e rouba, sei lá, um anel que você recebeu de presente do seu avô, que para você tem um significado, inclusive sentimental, digamos assim, para o indivíduo que está lá vivendo em meio à anomia, aquilo ali para ele é só uma forma de ganhar alguns reais a mais para depois ele gastar, né, em crack, para ele gastar em cocaína ou em alguma outra coisa, para ele alimentar o seu vício. Quando um governo, uma prefeitura, considera como valor máximo a ser seguido um homem, né, alargando o orifício de outro homem, então você tem um seríssimo problema aí. Porque para esse tipo de carnaval vão recursos. Vai dinheiro que poderia ir para outras coisas de muito maior proveito. Para fomentar o artesanato, para fomentar a arte, para fomentar a cultura, para preservar museus, para quase tudo que você imaginar, que torna melhor a vida das pessoas. E que tornando melhor a vida das pessoas, você assim pode acabar com o crime. Claro, também enfatizando o combate àqueles que estão armados e policiando melhor as fronteiras, acabando com o tráfico de drogas no Brasil. E isso o governo do PT falhou em trabalhar essa questão dos valores do povo brasileiro. Falhou, na realidade, numa série de coisas. Trouxe benefícios? Trouxe, sem dúvidas. Tá aí, meu irmão agora está comprando agora, né, uma casa com a ajuda do programa Minha Casa Minha Vida. Meu pai, nessa época, comprou uma casa,
No meu tempo, né, do Exército Brasileiro, teve muitos soldados que aprenderam uma profissão através do projeto Soldado Cidadão. Ou seja, trouxe benefícios? Trouxe. Mas o PT, enquanto governo que tem como sua base, né, como seu norte, os grandes bancos internacionais, o capital estrangeiro, não conseguiu promover políticas que unificassem o povo brasileiro em torno de um objetivo nacional. O Brasil é um país que não tem objetivos nacionais. Qual é o objetivo nacional do Brasil de acordo com a Constituição de acordo com a Constituição? Eliminar todas as formas de discriminação. Só que isso aí não é um objetivo nacional. Isso aí é um objetivo intermediário que se dá com o desenvolvimento das forças produtivas, com o incentivo à cultura nacional, dos diversos grupos étnico-nacionais que compõem a República Federativa do Brasil. É com incentivo ao patriotismo, é com um pensamento unificador. Pensamento unificador engajado em valores coletivos, em valores coletivistas, para ser mais exato, e não individualistas. A parada dos pervertidos é nada mais nada menos do que a materialização do pensamento individualista, que é tão defendido pelos liberais. O PT tenta se apresentar como um partido socialista, ao mesmo tempo em que endossa valores liberais, valores da chamada sociologia norte-americana, não só o PT, como muitos outros partidos. Aqui eu estou falando do PT porque o PT esteve no poder. Para você combater a discriminação, você tem que dar valores às pessoas. Você tem que mostrar para ele que você bater em uma pessoa, porque essa pessoa tem defeitos, isso aí é vergonhoso para qualquer homem que assim se considera. E não dizer, né, que existe uma homofobia e que o principal objetivo é combater os homofóbicos malvados. Todo sistema político, ele sempre persegue duas coisas. Um objetivo maior, ele tem a sua ideologia, digamos assim, e essa ideologia sempre possui um inimigo que, por sua vez, unifica o povo em torno do combate àquele inimigo. Por exemplo, na Rússia, a ideologia não oficial é o conservadorismo. Por isso, muita gente bate palmas, né, para o czar e também para o secretário-geral soviético. E, por sua vez, tem como seu inimigo o individualismo. É por isso que um dos piores estudos que você pode ouvir na Rússia é ser chamado de liberal. E tudo aquilo que, por sua vez, está vinculado ao individualismo, por exemplo, à propaganda dos chamados valores não tradicionais, que são valores liberais. Na Europa já é um pouco diferente, né? Na Europa, geralmente, eles têm como ideologia o bem-estar social e, ao mesmo tempo, tem como inimigo que unifica o país o combate, e tem também a ideologia da tolerância, e, por sua vez, como inimigo que unifica o povo, o chamado combate à intolerância, né? No Brasil isso é bem diversificado. Uma parte do país diz que o pior inimigo a ser combatido são os comunistas. Outra já diz que o principal inimigo que tem que ser combatido é a homofobia. Aí já tem outro que diz que não, que na realidade é
é o machismo, o patriarcalismo cis, isso e aquilo. Aí já tem alguns que dizem que na realidade é o ateísmo. E assim sucessivamente, quer dizer, não existe um ideário unificador no Brasil. E o próprio PT não é esse partido com ideário unificador. O PT que é, na realidade, o quê? Uma frente política, muito mais uma frente política do que um partido político. E ele se mostrou incapaz de lançar um pensamento patriótico, unificador, como tentou, por exemplo, fazer Getúlio Vargas, assim como o grande Leonel Brizola. Você não percebe esses elementos no governo do PT. E agora você tem Haddad dizendo o que tem que ser feito para você. O mesmo Haddad que no Jornal Nacional alegou que o PT não tem culpa de nada, fugindo a responsabilidade, mostrando-se incapaz de fazer uma autocrítica dos seus antecessores e mesmo do seu partido. Não é por acaso que hoje a maioria das pessoas acredita que ele saiu muito mal no debate no Jornal Nacional. Então, votar em Haddad, colocar o PT mais uma vez no poder, isso me faz lembrar daquela história, né, que o sujeito fica pensando se vai assistir televisão. E aí, em vez de assistir televisão, ele simplesmente passa no meio da TV, atrapalhando a quem quer assistir as notícias. Ou no caso, né, do sujeito que vai ao banheiro, não sabe o que vai fazer, tem uma fila esperando para resolver os seus problemas, e aí ele não sabe se faz ou se deixa o pinico. E o PT está hoje exercendo exatamente esse papel. Ou vocês fazem, ou vocês deixam o pinico. Porque é graças a essa política do PT que está atrapalhando a política nacional, impedindo que outros candidatos, como João Goulart Júnior, como Ciro Gomes, como, enfim, outros que poderiam apresentar uma alternativa ao apologista do terrorismo de Estado Bolsonaro, acaba atrapalhando.